Oi, gente. Essa é mais uma aula da disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos e a gente inicia o nosso estudo sobre algumas classes de complexidade notáveis, em particular as classes P, NP e NP completa. Essa parte da disciplina, portanto, ela se dedica a estudar problemas que ainda não têm ou que possivelmente nunca terão, o que é mais provável, um algoritmo que os resolva em tempo polinomial. Tá bem? E a ideia aqui é a gente saber, além de quais desses problemas já são bem estabelecidos, já são bastante conhecidos, a ideia também é a gente saber reconhecer quando um problema é NP completo. Ao longo da disciplina, a gente estudou diversas estratégias para a resolução de problemas, seja divisão em conquista, programação dinâmica ou escolhas gulosas, sustentadas por uma estrutura de matroide. E agora a gente vai ver um outro espectro de problemas que não têm uma solução polinomial até o momento bem estabelecida. Tá bom? Pois bem, a gente vai estudar então alguns conceitos antes de começar a listar esses problemas mais clássicos, e a gente também vai dar algumas ferramentas para que seja possível o reconhecimento de outros problemas como NP completos. Em particular, a gente tem as classes P, NP e a classe NP completa. Essa parte do Cormen, ela lida com algumas definições bastante informais, e como essa é uma disciplina da graduação e vocês ainda vão ver esse formalismo de uma maneira mais aprofundada em teoria da computação, eu acredito que não faz mal a gente focar a nossa atenção nessas definições mais brandas, vamos dizer assim, para um primeiro contato com essas classes de complexidade, tá bem? Pois bem, a classe de problemas P, ela contém todos os problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial, problemas de decisão que podem ser resolvidos em tempo polinomial. Todos os problemas que nós temos estudado ao longo da disciplina, sejam eles de decisão ou de otimização, eles possuem alguma relação com a classe P, seja essa uma pertinência direta ou possuir algum problema relacionado, no caso dos problemas de otimização, que pertença a P. Pois bem, a classe P possui problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial, e daí, quando se propõe um bom algoritmo de resolução para esses problemas, a complexidade de tempo desses algoritmos costuma ser limitada por um polinômio, limitada superiormente por um polinômio. Já a classe NP, e esse N ele significa não determinístico, certo? Ela possui os problemas de decisão que podem ser resolvidos em tempo polinomial de maneira não determinística. Ou seja, enquanto a classe P lida com tempo determinístico, a classe NP ela lida com tempo não determinístico. Na classe P a gente tem problemas de decisão que podem ser resolvidos em tempo polinomial de maneira determinística, e na classe NP a gente tem problemas de decisão
que podem ser resolvidos em tempo polinomial de forma não determinística. A descrição que é trazida aqui é equivalente a essa questão de não determinismo quando se estabelece que os problemas na classe NP eles podem ser verificados em tempo polinomial. Em outras palavras, quando você tem um problema em NP, você também tem um algoritmo que, dada uma instância desse problema como entrada e um candidato à solução para aquela instância, esse algoritmo é capaz de decidir se de fato aquela candidata à solução realmente é uma solução, tá bom? É trazido inclusive um exemplo sobre isso. Por exemplo, se a gente está com o problema de determinar se um grafo direcionado possui um ciclo hamiltoniano, então esse problema ele se encontra em NP, porque dado uma instância desse problema, ou seja, um grafo direcionado, um candidato à solução, ou seja, um candidato a ciclo hamiltoniano do grafo G seria essencialmente uma permutação dos seus vértices. É possível verificar em tempo polinomial se essa permutação de vértices de fato é um ciclo hamiltoniano ou não. A relação que existe com o não determinismo é que, uma vez que eu consigo verificar que uma permutação de vértices é um ciclo hamiltoniano ou não do grafo G, da instância do problema, eu consigo não deterministicamente criar todas as permutações de vértice e também, não deterministicamente, verificar em tempo polinomial se pelo menos uma delas é um ciclo hamiltoniano. Como a gente está usando o não determinismo, que é basicamente um paralelismo teórico, né? A gente poderia estar criando essas permutações em tempo linear não determinístico e testando cada uma delas em tempo polinomial não determinístico. E, portanto, o problema do ciclo hamiltoniano seria um exemplo de problema em NP. Tá bom? Naturalmente, a classe P ela é um subconjunto da classe NP, porque a classe P ela possui uma restrição mais forte que a da classe NP. Basicamente, se eu consigo resolver um problema em tempo polinomial, é natural que eu consiga resolver esse mesmo problema também em tempo polinomial não determinístico. Ou seja, um problema em P permite que um algoritmo o resolva em tempo polinomial considerando apenas uma linha de execução, enquanto um problema em NP permite que um algoritmo o resolva em tempo polinomial considerando uma quantidade arbitrária de linhas de execução que vão ocorrer concorrentemente, paralelamente, na verdade. Então, se um problema pode ser resolvido em tempo polinomial com uma linha de execução, naturalmente ele também pode ser resolvido em tempo polinomial com várias linhas de execução. É natural verificar que P é um subconjunto de NP. Isso aqui é bastante simples. O oposto é que a gente não sabe se é verdade. A gente não sabe se NP é ou não um subconjunto de P. E a gente também não sabe se P é um subconjunto próprio de NP. Já na classe NP completa, na classe NPC, como o livro gosta de se referir, a gente vai ter ela como um subconjunto da classe NP que contém todos os problemas que são mais difíceis de resolver da classe NP, certo? A classe NPC, a classe NP completa,
é o subconjunto de NP que possui o maior grau de dificuldade para ser resolvido. Essa questão de relacionar problemas pelo grau de dificuldade, ela ainda será formalizada, tá bem? E é utilizado o princípio da redução para fazer uma comparação entre dois problemas, dizer que um é tão difícil de resolver quanto o outro, ou dizer que um é tão fácil de resolver quanto o outro, tá bom? Levando sempre em conta essa premissa, essa convenção de que tempo polinomial é considerado um tempo razoável de resolução. Portanto, problemas que possuem uma solução em tempo polinomial determinístico são problemas considerados fáceis de resolver, e problemas que não possuem um algoritmo que os resolve em tempo polinomial determinístico são considerados difíceis de resolver, tá bom? Aqui a gente precisa discutir a existência de dois tipos de problema. Os problemas de decisão são problemas cujas instâncias esperam como resposta apenas um valor booleano, um sim ou não. E os problemas de otimização são problemas cujas instâncias esperam como resposta algum valor dentro de uma métrica, com uma relação de ordem, né? Onde você possa dizer que uma solução possui um custo maior que outra, e assim você poderia determinar qual seria uma solução de custo mínimo para um problema de minimização, ou qual seria uma solução de custo máximo para um problema de maximização. Tá bom? Então a gente tem esses dois tipos de problema. E a gente nota que as classes P, NP e NP completa, elas lidam apenas com problemas de decisão. No entanto, problemas de otimização se relacionam com problemas de decisão da seguinte forma: um problema de otimização ele pode ter uma variante criada utilizando um bound para o valor das suas instâncias, ou seja, em vez de perguntar qual é a instância de menor custo, a gente pergunta se existe, na verdade, em vez das instâncias perguntarem qual a solução de menor custo, as instâncias da variante perguntariam se existe uma solução com custo menor que K, por exemplo, menor que algum bound. Tá bom? E daí a gente volta a ter um problema de decisão relacionado com o problema de otimização. Uma coisa que a gente vai observar, então, é que esses problemas de decisão relacionados com os problemas de otimização, eles costumam ser mais fáceis, afinal são mais frouxos, né? Eles perguntam menos coisas do que os problemas de otimização. Em vez de uma instância perguntar qual a solução de menor custo, ela pergunta apenas se existe uma solução com custo menor que algum valor. Isso parece ser mais simples de responder. O que essa relação nos permite, então, é o seguinte: se a gente prova que um problema de decisão com esse tipo de bound, com esse tipo de pergunta, ele é difícil, então naturalmente o problema de otimização associado também é difícil. O contrário também é verdade. Se a gente prova que o problema de otimização associado é fácil, o problema de decisão, esse que tem a pergunta envolvendo o bound e a existência de uma solução com custo menor que esse bound, ele também se torna um problema fácil. Afinal, ele é mais fácil de resolver do que o problema de otimização. E se o problema de otimização já é fácil, então o problema de decisão associado também vai ser fácil.
E como a gente havia dito anteriormente, essas relações entre problemas, determinar se um problema é mais fácil ou mais difícil que outro, ela vai ser feita a partir de reduções. E reduções funcionam transformando instâncias de um problema em instâncias equivalentes de outro problema. Funciona basicamente como uma espécie de tradução entre as linguagens de dois problemas, tá bom? Então, essa transformação, a redução que transforma uma instância alfa do problema A em uma instância beta do problema B, ela precisa ser de acordo com algumas características, obedecer certos critérios. As reduções que a gente vai utilizar nessa disciplina são reduções que podem ser realizadas em tempo polinomial, ou seja, a gente consegue transformar uma instância alfa de A numa instância beta de B em tempo polinomial. A instância beta produzida precisa ser equivalente à instância alfa que foi dada como entrada para a redução, ou seja, se a resposta para a instância alfa é sim, então a instância beta, que é criada pela redução, precisa ter como resposta sim. E o contrário também é verdade. Se a instância alfa tem como resposta não, então a instância beta, criada pela redução, também vai ter como resposta não. A importância das reduções é que a importância das reduções e o fato delas executarem a transformação em tempo polinomial é que elas permitem a comparação entre problemas. Como assim? Imagina que a gente tem uma redução de alfa para beta. Uma redução de A para B. Uma redução do problema A para o problema B, que transforma uma instância alfa de A numa instância beta de B. A gente consegue, então, tirar algumas conclusões a partir da existência dessa redução. Se existe um algoritmo polinomial capaz de decidir o problema B, então a redução de A para B nos permite construir um algoritmo polinomial para a decisão do problema A, da seguinte forma. O fato das reduções produzirem instâncias com respostas equivalentes nos permite que a instância alfa do problema A seja resolvida da seguinte forma. Primeiro, utiliza-se a redução para obter uma instância beta do problema B, que a gente sabe ser equivalente a alfa em termos de resposta. E, por fim, a gente utiliza o algoritmo em tempo polinomial do problema B para obter a resposta de beta. Caso a gente obtenha sim como resposta de beta, a gente sabe que a instância alfa, que possui uma resposta equivalente a beta, também vai possuir como resposta sim, e o mesmo vale para caso a gente obtenha como resposta não. A gente vai retornar não como resposta para a instância alfa. Ou seja, se existe uma redução de A para B e a gente sabe que o problema B é fácil, então a gente também sabe que o problema A é fácil. Daí a gente está dizendo que o problema a gente pode estar vendo a existência de uma redução de A para B como uma afirmação que nos diz que A é no máximo tão difícil quanto B. Se A é no máximo tão difícil quanto B e B revela-se um problema fácil, então o problema A também é um problema fácil. Se A
é no máximo tão difícil quanto B, a gente também pode fazer a leitura de que B é no mínimo tão difícil quanto A. E daí, se é revelado que o problema A é um problema difícil e o problema B é no mínimo tão difícil quanto o problema A, então o problema B também vai ser difícil, tá bom? Então, a existência de reduções de problemas A para B e algum conhecimento sobre a dificuldade de resolver um dos dois problemas nos permite tirar certas conclusões a respeito do outro problema, tá bom? Essa parte a gente já viu. E claro, em teoria da complexidade existem diversas questões em aberto quanto a essas classes de complexidade mais clássicas, né? Isso mostra que esse estudo dessas classes de complexidade, apesar de ter uma certa idade, a classe NP completa foi proposta cerca nos anos 70, ainda assim existem coisas em aberto, né? Por exemplo, quando se relaciona as classes P com NP, não se sabe se a classe P é igual à classe NP ou se a classe P é apenas um subconjunto próprio da classe NP. Essa classe CoNP ela é o contrário da classe NP. Enquanto a classe NP ela contém os problemas que podem ter uma certificação validada em tempo polinomial, a classe CoNP possui os problemas que podem ter refutações validadas em tempo polinomial. Tá bom? A gente não vai entrar em tanto detalhe quanto a classe CoNP, isso fica mais para a disciplina de teoria da computação, onde existe bastante tempo para lidar com as classes de complexidade e lidar com os aspectos das reduções em maiores detalhes, em particular não apenas com as reduções de tempo polinomial. Uma vez que seja considerado que as classes NP e CoNP não sejam a mesma classe, apesar de ter uma interseção, e isso também está em aberto, se NP e CoNP são a mesma classe, é sabido no mínimo que elas possuem uma interseção não vazia, também está em aberto se P é exatamente a interseção das classes NP e CoNP, ou se P é um subconjunto próprio dessa interseção, ou seja, no mínimo é sabido que P é subconjunto tanto de NP como de CoNP, tá bem? Pois bem, utilizando essa noção, esse símbolo para indicar que esse problema se reduz a esse problema em tempo polinomial, a gente vai ter uma definição mais formal do que seria a classe NP completo, mas a gente vai abstrair essas questões das linguagens que o Cormen está utilizando, tá? Eu pulei um trecho do Cormen em que ele cita a necessidade de fazer uma codificação de problemas para linguagens para se obter uma boa métrica de complexidade. Como a gente está lidando com uma abordagem inicial desse tema, a gente vai abstrair um pouco essa questão de codificação. Mais uma vez, essa questão da codificação é algo que pode ser tratado com mais profundidade na disciplina de teoria da computação. Então, uma linguagem, ou
melhor dizendo, um problema ele é NP completo de maneira formal quando esse problema se encontra em NP e quando todo outro problema de NP pode ser reduzido para ele. Nota que anteriormente a gente havia estabelecido que a classe NP completa possuía os problemas de NP que seriam os mais difíceis dentro daquela classe. E nota agora como o conceito de redução está nos ajudando a formalizar isso. Um problema NP completo precisa estar em NP e ele precisa ser, no mínimo, tão difícil quanto qualquer outro problema em NP. Nota, inclusive, que uma redução de L para L, uma redução de um problema para si mesmo, seria basicamente a função identidade, tá bom? Então, naturalmente, um problema é, no mínimo, tão difícil quanto ele mesmo. E caso a gente consiga mostrar que todo problema em NP se reduz a um certo problema L, esse problema L ele é, no mínimo, NP difícil. Caso a gente tenha apenas a propriedade 2, a gente tem que o problema L é NP difícil. Quando a gente tem os problemas NP difíceis que também estão em NP, a gente está falando da classe NP completo. O que a noção de NP completude nos permite é uma ferramenta teórica para que, eventualmente, seja provado que P é igual a NP. E claro, também existe a contrapartida de que, se é provado que algum problema de NP não pode ser resolvido em tempo polinomial, então nenhum problema NP completo vai poder ser resolvido em tempo polinomial. E mais uma vez é feito uso das reduções para essa comparação entre as dificuldades de resolução dos problemas, né? Se a gente toma um problema que está em L, se a gente toma um problema L que está em P e também é NP completo, a gente vai fazer uso da definição de NP completude, ou seja, a gente sabe que qualquer problema L' de NP é no máximo tão difícil quanto L. Daí, se a gente sabe que L pode ser resolvido em tempo polinomial e todo outro problema de NP é no máximo tão difícil quanto L, então a gente sabe que todo outro problema de NP também pode ser resolvido em tempo polinomial. E daí a gente tem mostrado que basta que seja apresentado um problema polinomial, um problema NP completo, que possa ser resolvido em tempo polinomial, para que seja demonstrado que P é igual a NP, ou seja, que qualquer problema de NP pode ser resolvido em tempo polinomial, em particular nessa demonstração, por ser no máximo tão difícil quanto L, pela definição de NP completo, e pelo fato de que L é suposto como um problema NP completo que também está em P. Já a segunda afirmação desse teorema é apenas a contraposição da primeira, tá bom? Então essa demonstração aqui, ela é suficiente para que haja também uma demonstração da segunda afirmação, já que é apenas uma contrapositiva. E agora a gente vai mostrar o teorema que nos garante uma ferramenta para mostrar que novos problemas são
NP completos. E essa ferramenta também levanta uma pergunta. É preciso que haja um primeiro problema NP completo. Então fica a pergunta de qual problema seria esse primeiro problema NP completo para, utilizando esse lema que está em destaque, a gente obtenha a caracterização de que outros problemas são NP completos. Bom, é dito que se um problema L é tal que existe um problema NP completo L' que se reduz a L, então o problema L é NP difícil. Isso é praticamente a noção de transitividade que as reduções carregam consigo, tá bom? E se a gente completar a definição de NP completude, ou seja, se a gente, além disso, provar que o problema L se encontra em NP, então a gente tem demonstrado que o problema L é NP completo. A prova disso é bastante simples, tanto que é exibido como um lema no Cormen, esse resultado. Bom, como L' é um problema NP completo, então a gente sabe que L2', ou seja, qualquer problema em NP, se reduz a L'. E a gente está admitindo também que L' se reduz a L. Então, para a gente obter uma redução de L2', de qualquer L2' em NP, para L, e assim provar que L é NP difícil, basta a gente fazer uma composição de reduções. Veja que o fato de reduções produzirem instâncias equivalentes ajuda a composição de duas reduções ser uma redução, e também o fato de que, como cada redução tem um custo polinomial de tempo, o custo polinomial da composição seria a soma de dois polinômios. E a soma de dois polinômios é um polinômio. Tá bem? Então, não é difícil ver que a composição de duas reduções é uma redução. E, portanto, se a gente possui, por hipótese, uma redução de L' para L, e L' é NP completo, também por hipótese, a gente vai possuir uma redução de qualquer L2' para L', que pode ser composta com a redução de L' para L. E daí a gente possui reduções de L2' para qualquer L'. Na verdade, a gente possui reduções de qualquer L2' para L por meio da composição de reduções. Primeiro essa e depois essa. Então isso é bastante para a gente mostrar que todo problema L2' de NP se reduz a L e, portanto, L é NP difícil. Naturalmente, se a gente completa a definição de NP completude, ou seja, se a gente prova que o problema L também está em NP, então a gente tem fechado a definição de NP completude e, portanto, o problema L é NP completo. Então, existe uma receita por meio de reduções de como pode ser demonstrado que um problema é NP completo. Primeiro passo seria provar que esse problema está em NP, ou seja, mostrar que um certificado, ou seja, um candidato à solução de uma instância sua pode ser verificado como uma solução em tempo polinomial. Em seguida, selecionar algum problema NP completo já conhecido e fazer uma redução desse problema NP completo já conhecido para o nosso candidato a problema NP completo. Uma vez feita a redução, descrita a redução, é preciso argumentar que essa redução possui as características de uma redução, ou seja, é preciso provar
que, dada uma instância do problema origem, ela produz uma instância com resposta equivalente para o problema destino. E claro, como as nossas reduções nesse curso são reduções que executam em tempo polinomial, afinal a gente está lidando com as classes P, NP e NP completo, é preciso provar também que a redução, a transformação descrita pela redução, pode ser levada a cabo em tempo polinomial. Pois bem, para seguir essa receita é preciso haver pelo menos um problema NP completo para que a gente consiga observar que outros problemas são NP completos. Nas próximas aulas a gente vai descrever o problema de satisfabilidade de fórmulas lógicas de primeira ordem, a gente vai discorrer também sobre CNF e 3CNF e eventualmente a gente vai considerar que o problema SAT ele é o nosso primeiro problema NP completo. A demonstração de que SAT de fato é um problema NP completo, ela já depende das noções de máquinas de Turing e daí ela acaba se tornando mais adequada para a disciplina de teoria da computação. Tá bom? Então, nas próximas aulas, com base nessas definições que a gente tem visto, a gente vai conhecer o problema de satisfabilidade de fórmula e conhecer algumas formas canônicas para as fórmulas lógicas, que são a CNF e a 3CNF, e a gente vai admitir que SAT é NP completo. A partir de SAT sendo NP completo, a gente vai provar que outros problemas são NP completos, e a demonstração de SAT ser NP completo é mais adequada para a disciplina de teoria da computação. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje, e até a próxima aula.